Bom, Hugo, você falou para a gente, olha, o metabolismo aeróbio de crianças e adolescentes é bom, e é bom graças à capacidade que eles têm de absorver oxigênio em nível muscular. E essa capacidade se dá porque eles têm uma maior quantidade de mioglobina, ou seja, conseguem armazenar mais oxigênio, que é uma substância importante para manter o sistema oxidativo. Eles têm maior quantidade, volume e área superficial de mitocôndria e têm uma maior atividade e concentração de enzimas implicadas no ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, crianças e adolescentes apresentam uma boa condição cardiorrespiratória graças à diferença arteriovenosa de oxigênio. Mas com esse VO2 bom, por conta dessa característica, permite que crianças e adolescentes ganhem maratona de um adulto? Será que o desempenho de uma criança vai ser igual a de um adulto ou igual a de um adolescente, comparado criança com adolescente? Tendo esse bom desempenho do metabolismo aeróbio, apresentando uma boa condição cardiorrespiratória, será que eles vão ter o mesmo desempenho? E a resposta é não. E isso não tem a ver com a questão fisiológica, mas tem a ver com economia de corrida. Crianças apresentam um menor comprimento de pernas. Por isso, tem que fazer uma frequência de passada maior. Com isso, eles têm uma economia de corrida menor e, por isso, um desempenho em corridas mais baixo. Então, apesar dos valores de consumo de oxigênio relativos serem semelhantes entre crianças, adolescentes e adultos masculinos, o desempenho não vai ser o mesmo. É legal que eu estudo isso desde 94, quando eu estava no mestrado, mas era difícil para eu entender. Até ter acontecido algo que eu acredito que talvez um anjinho me ajudou para entender isso. No final do dia, lá, eu gostava de correr lá em Santa Maria, que eu estava morando quando eu estava fazendo meu mestrado. E aí eu tenho o hábito de correr em círculo, cada louco com a sua mania. Então eu corri em volta de uns quarteirões lá no meu bairro, no bairro que eu morava. E eu não sei por que motivos que eu passava na frente da casa de um menino de uns 9, 10 anos, e ele me via correndo. E aí eu comecei a cumprimentar, oi tio. Sei lá. Sabe quando você fala, tem coisa que parece que isso acontece comigo? Direto eu tenho essa sensação. Tem coisa que eu acho que isso acontece comigo. Esse menino um dia resolveu correr comigo. Ele levantou ali da calçada e começou a correr do meu lado. Falei, isso acontece comigo. Isso. E aí, no outro dia, ele começou a chamar um amigo dele. E aí, eu parecia um louco, fazendo a minha corrida no final da tarde com 3, 4 crianças. Olha que coisa maluca isso. E aí eu entendi o tal da economia de corrida. Quando eu dava uma passada, eles davam 2 ou 3 passadas. Então, para eles acompanharem o meu ritmo de corrida, que era baixo para mim, era intenso para eles, porque para acompanhar a minha passada, eles tinham uma passada menor, então eles tinham que aumentar a frequência. Então, para eles, era mais desgastante acompanhar o meu ritmo de corrida. Então, o que eles faziam? Eles davam uma volta no quarteirão, paravam e sentavam, e aí descansavam. E aí, quando eu voltava outra vez, eles me acompanhavam. Então, eles davam uma volta e descansava a outra, uma volta e descansava a outra. E aí eu entendi esse negócio de economia de corrida. E aí, hoje, qual que é a aplicação prática disso? Qual que é a aplicação prática na tua vida profissional? Você tem uma família, você tem um grupo de corrida, e o pai chega e fala, Hugo, nós adoramos corrida e acho que nós contaminamos os nossos filhos com esse amor. E eu queria saber, nós vamos querer participar da corrida de 5 quilômetros que vai ter aí? Eu queria saber se eu posso levar os nossos filhos de 10, 12 anos. A resposta é, fisiologicamente, eles estão preparados para fazer essa corrida. Agora, você precisa acompanhar o ritmo deles, e não eles acompanhar o seu ritmo. Porque se você acompanhar a passada deles, eles vão tranquilos, porque eles têm uma estrutura fisiológica que permite eles correrem por um tempo mais longo, desde que seja no ritmo deles e não no seu. Eu tenho uma história legal, sabe? Eu tenho um grande amigo que aposentou e mudou para a Inglaterra para ficar com os netos. Eu tenho uma inveja louca dele e uma tristeza, porque era meu parceiro de pesquisa e ele, na minha opinião, aposentou cedo para poder curtir os netos.
Um dia ele me ligou e falou assim, o Luke, que é o neto dele mais velho, que tem 10 anos, ele adora fazer maratona de natação. E ele quer quebrar o recorde. E falou que vai nadar 2.000 metros. Na verdade, ele queria nadar 3.000 metros. Faz mal? Eu falei, mal não faz. Ele tem uma boa condição cardiorrespiratória para isso. Ele tem uma técnica de natação boa, primeiro passo. E ele tem uma diferença arteriovenosa que permite ele fazer uma atividade com longa duração, desde que seja no ritmo dele. E aí ele falou: você acha que não vai ter problema? Eu tenho certeza que não vai ter problema. E se para ele não é problema, porque é enfadonho para a criança, mas se ele curte isso, né? É aquele cara que muito provavelmente nasceu para fazer prova de fundo, desde criança ele gosta. Ele foi lá, fez o desafio na academia, porque era o dia do desafio, e nadou os 3.000 metros, e todo mundo ficou feliz e não teve problema nenhum, porque ele nadou no ritmo dele. Não foi imposto um tempo para ele fazer aquela prova. Essa é a aplicação prática. Se você permitir que ele faça no ritmo, pode ficar tranquilo que ele tem mitocôndria, atividade enzimática, oxigênio suficiente para fazer essa atividade. Essa que é a grande verdade. Para vocês terem uma ideia, tá? Se você colocar uma criança e um adolescente, uma criança de 5 anos e um adolescente, para correr a 10 km por hora, o consumo de oxigênio da criança de 5 anos vai ser, em média, 8 mililitros por quilo por minuto, maior do que o adolescente de 17 anos para correr os mesmos 10 quilômetros por hora, porque ele vai ter que fazer uma frequência de passada muito maior. Eu costumo dar o exemplo do carrinho de autorama. Tem carrinho de autorama que corre 100 km por hora, mas imagina uma rodinha pequena do carrinho de autorama comparado com um pneu. O pneu tem que dar muito menos voltas que a rodinha de autorama, muito menos volta. Então, o desgaste sobre o pneu do carrinho de autorama é muito maior. Os dois chegam a 100 km por hora, mas o desgaste no carrinho de autorama é muito maior sobre o pneu. É o que esse estudo está mostrando aqui. Adolescentes podem realizar a mesma tarefa motora com economia de aproximadamente 20% do consumo de oxigênio em comparação com crianças. Olha, se você pegar uma criança de 5 anos, o excesso de consumo de oxigênio que ela vai ter é de 37%. De 7 anos, 26%. Até quando chega a 17 anos, que aí isso reduz. Né? Então, por que acontece isso? Por que é economia de corrida, mas não é só não é que diz respeito à maior frequência de passada, porque tem o menor comprimento de membro inferior, mas tem outro detalhe importante também, que impede crianças de ganharem maratona de adolescentes. Crianças de 7, 8 anos não estão com o sistema nervoso completamente mielinizado. E aí não tem um controle neuromotor favorável para sincronizar a ação entre grupos musculares agonistas e antagonistas, tá? Então, quando você vê uma cocontração conjunta de músculos antagonistas, caminhando tranquilo, mas conforme vai correndo, 7 a 8 anos, o índice de contração conjunta nas crianças é muito maior. Não tem aquele relaxamento, sabe? Que poderia haver, por exemplo, numa fase aérea da corrida, dos antagonistas. Eles continuam contraindo simultaneamente, porque ainda não há uma coordenação legal intramuscular nem intermuscular. Então, além de ter comprimento de membro inferior, que aumenta a necessidade de frequência de passada, eles ainda têm uma baixa coordenação intra e intermuscular. E isso faz, novamente, que elas percam em desempenho, apesar de ter uma condição cardiorrespiratória boa, apesar de ter um suporte fisiológico legal. Então, a verdade é o seguinte, conforme vai crescendo, espera-se que o desempenho em provas longas vá melhorando. Então, se eu fizer um teste em que o objetivo é ver, em determinado tempo, maior quantidade de metros percorrido, espera-se fisiologicamente e em matéria de desenvolvimento motor, que conforme vai crescendo, vai melhorando o desempenho. Aí, olha o que aconteceu na minha dissertação de mestrado. Eu fiz um teste de 5 minutos para ver a distância percorrida
em adolescentes de 15, 16, 17, 18 anos. Fisiologicamente e baseado em desenvolvimento motor, o que eu esperava? Uma reta que fizesse isso aqui. Aí eu ia falar, pô, só acontece comigo. Todo livro de fisiologia diz que conforme vai crescendo, vai melhorando o desempenho em provas de longa duração, porque vai havendo uma melhora da economia de corrida, uma maior coordenação intra e intermuscular, e isso favorece um melhor desempenho em adolescentes quando comparado com crianças, em adultos quando comparado com crianças. E olha o que acontece na minha curva, conforme ia ficando mais velho, o desempenho ia piorando. Eu falei, algo, não acredito, né? O que aconteceu aqui? Qual seria a explicação? É uma explicação que foge da fisiologia e vai por questões culturais. É por isso que eu e o Marcelo temos que dar o braço a torcer, que os estudos do Renatinho lá de sociologia são fundamentais. Aqui são alunos do ensino médio da instituição que eu trabalhava. Nessa época aqui, 95, 96, 97, que foi feito esse estudo e publicado em 98, esses meninos do ensino médio se afastavam da atividade física, e hoje não é muito diferente, para poder estudar para o vestibular. E aí a ausência de estímulo provocou uma piora no desempenho, provavelmente, que não é explicado pela fisiologia, mas é explicado por questões culturais.